Eu gostaria de começar por dizer que é uma grande honra poder estar aqui esta noite neste centro de investigação que leva o nome de um dos grandes e ilustres investigadores e professores deste país, o professor Dr. Veríssimo Serrão, e portanto não só é uma grande honra poder ter sido convidado, independentemente do timing não ter sido talvez o mais favorável para uma preparação conveniente, não só para as forças vivas desta cidade, mas também para aquilo que é o nosso desejo comum, que é que o país progrida relativamente às suas políticas e às suas estratégias nacionais. Mas eu também quero ter uma palavra muito especial para agradecer ao Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, o sábio mestre desta caminhada, deste centro de investigação, que me dá esta oportunidade, esta gentileza de estar aqui convosco. Este momento é um momento de partilha e de reflexão que não está acabado. Aliás, a minha mãe há pouco dizia-me: mas tu ainda não acabaste isso, porque estas coisas não se acabam. Abordarmos este tema, um tema que para mim é muito caro, na medida que não só não está ligado à minha própria especialização em termos académicos, mas está ligado a três coisas que verdadeiramente sintetizam aquilo que me caracteriza neste momento. E vocês estão a olhar para mim e devem estar a perguntar: mas por que carga d'água é que eu hoje vou perder o meu tempo, entre aspas, a ouvir uma pessoa que provavelmente não conheço, parte nenhuma? E portanto, se eu não tenho o privilégio de vos conhecer pessoalmente, eu gostaria de deixar alguns pontos que vos permitirão de me conhecer a mim pessoalmente. Não totalmente, mas pelo menos perceberem o que é que está por trás e que motivação está por trás de quem hoje assumiu estar convosco neste momento. Eu estou aqui por três coisas, basicamente. Aliás, são estas três coisas que hoje em dia aglutinam a minha energia e a minha força para viver. A primeira, eu estou aqui hoje por causa da sustentabilidade ambiental. Eu acho que nós hoje, como cidadãos do mundo, não podemos passar ao lado desta questão. A segunda razão pela qual eu aqui estou é devido à sustentabilidade social. E a terceira razão tem a ver com a sustentabilidade cultural. Se vocês quiserem, eu hoje só aceito fazer coisas onde estes três vetores se encontram e fazem faísca uns com os outros. Se por acaso o que está perante mim é algo que não cruza estes três vetores, eu não participo. Não estou disponível. E porquê é que eu queria caracterizar isto muito bem junto de vós? É que eu não estou aqui para me entreter nem para vos entreter. Como é evidente, um centro de investigação desta natureza não faz isto. Eu estou aqui hoje porque o mundo no qual eu vivo e habito está ameaçado constantemente na sua sustentabilidade ambiental. E vocês irão, enfim, acompanhar o meu raciocínio, na medida em que a questão da saúde é central na sustentabilidade ambiental. A segunda razão pela qual eu penso que é fundamental nós estarmos hoje aqui é por causa da sustentabilidade social. Esta cidade marca aquilo que é um período de ruptura na história de Portugal, onde nós procuramos e ambicionamos maior sustentabilidade social. Saiu-se daqui de uma certa madrugada para Sintra, Lisboa, e esta é uma das imagens que mais me impressiona desta história recente de Portugal. Quando uma Chaimite enfrenta um vaso de guerra no terreiro do Paço. Isto diz tudo sobre quando nós queremos definir sustentabilidade social. A nação portuguesa estava num momento crítico da sua história e, para garantir sustentabilidade social, nós achámos que devíamos meter umas flores em cima de umas armas e ser água. E conseguimos mudar a nossa sociedade. Passado 2 anos, nós fizemos uma Constituição, estamos a falar de 1976, e nesta Constituição nós estabelecemos como princípios da sustentabilidade social o direito à saúde de todos os portugueses. Portanto, a saúde entronca-se na própria história de Portugal, recente, como argumento da sustentabilidade social. E há um outro argumento que é trazido a terreiro, que é o da educação para todos. A educação como um direito do cidadão português passa a fazer parte das políticas públicas e vai arrastar o país ao longo de vários anos dentro daquilo que nós poderíamos ser um devir não controlado de crescimento da dívida pública. Se há elementos
sobre os quais nós hoje podemos alicerçar a discussão à volta da sustentabilidade social, esses elementos prendem-se com as âncoras que nós lançámos neste dia frente a este vaso de guerra no Terreiro do Paço. Nós queremos mudar a nossa sociedade e para isso vamos estabelecer fundamentos sobre os quais nós queremos construir a nova sociedade, porque acreditamos que a sustentabilidade social só se conseguirá com o direito à educação e o direito à saúde. Eu falo sobre estes dois direitos, não vou falar dos outros que estão inerentes à nossa própria identidade de portugueses, porque são, porventura, estes dois direitos que nos vão arrastar nos 30 anos que se seguem para a insustentabilidade económica. Basta comparar o sistema português de educação com o sistema finlandês de educação. Na Finlândia, a escolaridade obrigatória vai até o 9º ano. Em Portugal, a escolaridade obrigatória vai até o 12º ano. Isto devia nos fazer pensar. Como é que um país dos mais desenvolvidos no mundo e com um dos melhores níveis de vida do mundo somente tem até ao 9º ano a sustentabilidade social garantida com a educação até ao 9º ano? E como é que Portugal achou que deveria levar isto até ao 12º ano recentemente, sendo que os portugueses, com os seus impostos, deverão, pois, suportar esta dimensão da dignificação do cidadão português? São perguntas que nos levam a equacionar a problemática da sustentabilidade social. Sendo que a sustentabilidade social é posta em causa recentemente pela nossa incapacidade gestionária de suportar o devir do país alicerçado nos fundamentos que nós lançámos em frente a esta fragata no Tejo, naquele dia. Mas depois há uma outra questão fundamental, que é a sustentabilidade cultural, na qual nós todos os dias estamos envolvidos e cada vez de maneira mais impressionante. Eu trago-vos aqui este pequeno episódio, que é um episódio que revela bem do que é que nós estamos a falar quando falamos da sustentabilidade cultural no mundo atual. E as forças em presença, as forças políticas em presença, que perante a negação da identidade cultural são capazes de se afirmar de modo popular ou populista no devir da definição daquilo que são os Estados-nação da atualidade. Eu penso que ficou caracterizado o meu pensamento profundo. Eu só me preocupo com 3 coisas. Sustentabilidade ambiental, se verifica, eu estou lá. Sustentabilidade social, se também se verifica, continuo lá. E sustentabilidade cultural, se também se verifica, podem contar cá. Ora, é justamente nesta questão da discussão da sustentabilidade que se coloca uma pergunta fundamental. O que é saúde? É porque, quando nós definimos, em 1976, que os portugueses tinham tendencialmente direito à saúde de modo gratuito, nós esquecemos de definir o que significava saúde. O conceito de saúde. O que é, afinal, saúde? E esta é uma discussão profunda que a sociedade portuguesa ainda não fez. E talvez, por causa disso, nós estamos perante um problema que precisa urgentemente de uma reflexão a partir do movimento de cidadania que cada um de nós representa. E enquanto nós não tivermos claro para nós próprios o que é saúde, nós não podemos olhar para os nossos dirigentes políticos na definição das políticas que eles estabelecem a partir da capacitação que eles recebem dos nossos impostos para responder às expectativas que nós próprios temos sobre o direito à saúde que foi definido na nossa Constituição de 1976. Ora, esta discussão sobre o que é saúde levanta algumas interessantes observações. Para muitos, saúde é definida pela ausência de doença, o que é extremamente redutor. Só pensamos nela quando não a temos. Aliás, é interessante ver que muitas ações de educação para a saúde, agora estou a falar no domínio da educação, quando nós começamos e ouvimos alguém falar em saúde junto de um adolescente ou junto de crianças, no ensino básico, a definição que está por detrás do discurso é o medo da ausência da saúde. Isto é, da doença. E falar de saúde a propósito de doença é muito redutor, como todos nós aceitamos. A saúde pode assim ser vista de múltiplas maneiras,
E estas maneiras, elas implicam representações sociais que podem ser mais ou menos correspondentes àquilo que é a sustentabilidade. Vejam, por exemplo, o concurso dos nabos em Atenas em 2005. Quando nós olhamos para esta figura, nós encontramos aqui a expressão, se quiserem, exponencial do que é saúde para alguns. Para alguns, isto é saúde. E isto está no arquétipo do pensamento de milhões de jovens hoje na nossa sociedade. E quando nós olhamos para isto em termos profissionais, em termos do que é que isto significa, no impacto para a saúde que isto tem, nós ficamos verdadeiramente assustados. Onde está a sustentabilidade social quando nós olhamos para isto e pensamos no novo cidadão que estes jovens vão construir a partir destes arquétipos que são emergentes nas sociedades atuais? Aliás, como vocês sabem, aqui perto, junto de nós, numa superfície que foi instalada aqui na Via Rápida, o que se vende mais não são ténis, celas para cavalos, tendas. O que se vende mais são aqueles boiões que estão numa secção e que algumas pessoas compram às carradas para serem usados. Isto é um modelo de negócio importante nos nossos dias. Bom, ora, quando nós olhamos para as questões então da saúde e tentamos definir o que é saúde, para depois organizar uma sociedade que aspira à concretização do direito à saúde, nós entramos num campo extremamente complexo. Eu gostaria de chamar, enfim, cada uma das vossas participações a esta discussão a partir de dois eixos. Por um lado, nós temos o eixo da concordância. O eixo da concordância implica uma coisa muito simples. Se nós hoje aqui quiséssemos definir o que era saúde e tivéssemos que estabelecer uma concordância à volta desse conceito, provavelmente nós passaríamos aqui várias semanas até conseguir. Portanto, nós podemos balancear entre baixa concordância e alta concordância na definição do que é saúde. Mas depois há outra questão importante, que é a certeza que nós temos sobre aquilo que achamos que é saúde. E aí, novamente, nós podemos nos posicionar em pontos diferentes relativamente à alta ou baixa certeza que nós temos relativamente a essa questão. Eu vou ser rápido agora. Reparem que, a nível político, as coisas acontecem nesta mediana posição em que não há muita concordância, mas também não há muita ausência de concordância, e não há muita certeza, mas também não há total ausência de certeza, e é aqui que o compromisso político acontece no dia a dia da nossa vida política portuguesa. Reparem, por exemplo, quando foi a lei do tabaco, que em 2007 foi começar a discutir e depois foi submetida à Assembleia da República, com um governo de maioria, com a certeza absoluta científica de que aquela legislação era favorável à saúde dos portugueses, quando ela baixou à especialidade da Assembleia da República, com um governo de maioria, quer dizer que ela entrava no Parlamento e saía do outro lado perfeitinha, a lei sai do outro lado completamente alterada em relação àquilo que tinha sido o propósito científico, da certeza científica, da alta certeza científica que havia na proposta daquela lei à Assembleia da República. Isto é um exemplo muito concreto em como nós temos aqui uma desvinculação dos atores sociais. Por um lado, nós temos os cientistas, os médicos, os profissionais de saúde, os enfermeiros, etc., que se posicionam aqui neste ponto. Alta concordância, alta certeza. Por isso temos, por exemplo, a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros. Ninguém pode ser enfermeiro em Portugal se não estiver inscrito na ordem. Porquê? Porque tem que passar o exame da ordem. O que é o exame da ordem? Alta concordância com os padrões que existem na profissão. Mas depois, à medida que nós vamos olhando para as certezas da saúde, nós começamos a ter dúvidas profundas. Quanto tempo de vida tem uma verdade em saúde? Quanto tempo de vida médio tem uma certeza em saúde? Muito pouco. Há quem diga que situa-se entre os 3 e os 5 anos. Estão a imaginar? O comprimido que estão a tomar hoje já tem a molécula que o vai substituir em fases de teste avançados. E o profissional de saúde que o receita sabe que aquele medicamento já não é o medicamento mais indicado, porque vem em outro, mas esse outro também não está disponível. Isto é, rapidamente nós saímos das nossas altas certezas em saúde, caminhamos para a zona da experimentação,
Porque somos obrigados, nesta zona de complexidade, a procurar, em sucessivas tentativas de erro, encontrar o melhor caminho através da inovação e da criatividade, para depois voltar a trazer os atores sociais novamente para as altas certezas e os altos padrões. Eu dou-vos um exemplo muito simples. A discussão que neste momento, há algum tempo já, está a haver no British Medical Journal sobre o papel da aspirina. Neste momento é má prática a utilização da aspirina. Mas isto, até há pouco tempo, a aspirina era a sacrossanta resposta para algumas maleitas da nossa sociedade. Aliás, um estudo interessantíssimo veio descobrir que uma grande parte das dores de cabeça não se curam com a aspirina, mas curam-se com a água que foi bebida com a aspirina. Onde está a certeza da aspirina? Como podem perceber isto? Falar da aspirina é muito simples, talvez. Mas quando nós começamos a entrar em algumas das observações mais profundas deste tema, nós sentimos uma necessidade forte de sair do campo do caos e da anarquia, que se instala rapidamente quando as certezas começam a ceder perante a falta de evidência. E este caos e esta anarquia levam-nos a interrogarmos para onde é que nós estamos a ir. E esta é a tal pergunta que o Ovadis saúde. O nosso caminho é um caminho muito complexo, porque ele começou justamente numa altura de caos profundo, que é aquele que emerge da Segunda Guerra Mundial em 1946, 47, por aí. É interessante que uma das primeiras organizações que são fundadas depois da Segunda Guerra Mundial, em total caos de sociedade, é a Organização Mundial de Saúde. É interessante. Isto é, os povos que saem do caos da guerra reconhecem que a saúde é um fundamento para estabelecer a fuga ao caos. Mas a primeira pergunta que foi preciso responder em Nova Iorque, nesta bela cerimónia, vocês têm aqui a fotografia da fundação da Organização Mundial de Saúde, a primeira pergunta que estas entidades especialistas tiveram que responder foi: mas porquê é que nós estamos aqui hoje? Afinal, o que é saúde? E depois de uma discussão acérrima, estabelece então a definição de saúde que a Organização Mundial de Saúde vai propor a todos os países que assinaram a Carta da Organização Mundial de Saúde. E qual é a definição? Vocês todos conhecem bem. O que nós estamos hoje aqui a fazer não é só algo que tenha que ver com a ausência da doença ou enfermidade. Nós estamos aqui hoje, desculpem os erros de português, nós estamos aqui hoje porque queremos o completo bem-estar físico, mental e social. Paremos um bocadinho. Em 1948 é proposto pelas nações que assinam a Carta da Organização Mundial de Saúde, é proposto que nós queremos completo bem-estar físico, mental e social. E não só a ausência de doença e enfermidade. Eu gostaria de perguntar aqui, não peço que me respondam, mas é uma pergunta retórica: alguém alguma vez, em um único dia da sua vida, sentiu completo bem-estar físico, mental e social? Eu tenho que vos confessar que até hoje nunca senti. Total bem-estar físico, mental e social, nunca senti. O problema é que a nação portuguesa, desde 1976, tentou resolver a segunda parte da equação. Isto é, nós criámos um Sistema Nacional de Saúde com a vocação de responder à segunda componente, à ausência de doença ou enfermidade. E temos 97% do Orçamento de Estado da Saúde que é ocupado, que é dirigido somente para responder à segunda equação, que é a ausência de doença e enfermidade. E a primeira componente da definição, a nossa nação portuguesa não tem verba nenhuma alocada para um completo bem-estar físico, mental e social. Isto é uma coisa que nos faz, que nos obriga a pensar sobre o devir que nós estamos a querer estabelecer dentro dos nossos próprios parâmetros. E talvez por isto seja importante nós olharmos um bocadinho para aquilo que é a sustentabilidade do nosso país no alcançar não só da ausência de doença e enfermidade. Já agora, eu costumo fazer também esta pergunta retórica, que é: em português, alguém me consegue explicar qual é a diferença entre doença e enfermidade? É porque daquilo que eu sei, do pouco português que eu sei, doença e enfermidade são sinónimos. Mas em inglês, há 4 palavras para falar de doença: illness, sickness, infirmity and disease. E cada uma destas 4 palavras tem uma tradução diferente. Só que nós não temos vocabulário para exprimir as diferentes nuances
que os anglo-saxões atribuem a estas 4 palavras. Logo aqui encontramos um problema na atribuição de políticas que queiram atingir os objetivos de ausência de doença ou enfermidade. Uma coisa interessante que importa reparar é, por exemplo, o crescimento do nosso produto interno bruto relativamente aos gastos em saúde. E nós encontramos a distribuição destas duas equações, porque a ausência de doença e enfermidade é alimentada pelo nosso produto interno bruto. E quando nós olhamos para a distribuição dos vários países e os níveis que eles atingem de saúde, nós constatamos que Portugal é dos países que está em maior déficit nesta correspondência entre as despesas em saúde per capita e o crescimento do nosso produto interno. Este será outro gráfico que poderia explicitar isso, mas eu agora gostaria de chamar a vossa atenção, por exemplo, para aquilo que está a acontecer nos países mais envolvidos do mundo. O crescimento das despesas em saúde é superior ao crescimento do produto interno bruto desses países. Isto quer dizer uma coisa muito simples. A alguns no tempo, nós vamos constatar insustentabilidade social. Portugal constatou isso depois de 2008. É que em 2008, depois de nós termos estabelecido em 1976 que queríamos o direito à saúde para todos os portugueses e de nos termos enfiado na loucura de tentar oferecer isso a todos os portugueses, quando nós chegamos a 2004, 2005, 2006, nós começamos a constatar que não aguentamos, começamos a fechar maternidades. Em 2008, 2009, nós entramos numa crise financeira brutal, começamos a despedirem os profissionais de saúde, começamos a fechar unidades de saúde. Porquê? Porque o crescimento do nosso produto interno bruto não aguenta com o crescimento das despesas em saúde. E está aqui uma equação que é obrigatório ser feita. E se ela não for feita a nível individual, a nível de cada cidadão, o Estado não conseguirá suportar essa discussão. É por isso que eu acho e considero que hoje em dia não interessa muito nós olharmos para um Estado e designá-lo de todos os nomes que queiramos designar. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre o crescimento das nossas expectativas em relação àquilo que definimos como saúde, relativamente ao crescimento do nosso produto interno bruto, que vai ou não permitir que essas expectativas sejam satisfeitas. E como exemplo, eu teria aqui a terreiro uma ilustração muito sintomática do nosso Estado de nação, quando nós, durante muitos anos, fornecemos medicamentos para a esclerose múltipla em Portugal com subsídio estatal. Vocês sabem que na Inglaterra isso não existe, e os ingleses vinham a Portugal comprar os medicamentos para a esclerose múltipla apoiados pelos impostos dos portugueses. É por esta razão que, quando a troca entra em Portugal, há muita coisa que tem que mudar. Porquê? Porque justamente quando nós falamos de sustentabilidade de um sistema, esse sistema só é sustentável se ele consegue encontrar recursos para responder às expectativas. Ora, o problema da sustentabilidade do sistema está em vários fatores que nós não controlamos tão bem. Por exemplo, do envelhecimento da população portuguesa. Este é um fator extremamente complexo, relativamente ao qual nós ainda não temos uma resposta, não temos políticas públicas. Bom, é no meio deste turbilhão de ideias, se me permitem, que a Organização Mundial de Saúde, depois de 1948, é obrigada a reunir os peritos internacionais para uma nova reunião de consenso. Lembram-se da matriz que há pouco vos apresentei, a matriz da concordância de Stacey, concordância máxima, certeza máxima, relativamente aos atores em presença. Temos assim a Conferência de Alma-Ata, uma conferência muito importante no campo da saúde. O que é que a Conferência de Alma-Ata definiu? Sabem porque é que nós não estamos a conseguir o completo bem-estar físico, mental e social e não só a ausência de doença e enfermidade? Não estamos a conseguir, foi dito em Alma-Ata, porque não há o reconhecimento da saúde como um direito fundamental. E nós temos que dar nova orientação política àquilo que são as aquisições dos desejos, das expectativas de saúde relativamente aos cidadãos. E nesta Conferência de Alma-Ata há uma coisa muito importante que é definida para atingir esses níveis. O estabelecimento de uma rede de cuidados de saúde primários. A Alma-Ata diz, querem lá chegar? Estabeleçam uma rede de cuidados de saúde primários. Olha, Portugal fez a sua revolução em 76, nós fomos à Alma-Ata em 78, e sabem o que é que nós fizemos quando chegámos cá? Nós somos signatários da Carta de Alma-Ata. O nosso governo teve representado pela sua administração. Nós viemos de Alma-Ata, chegámos a Portugal, assinámos vários decretos e iniciámos o 5º melhor
sistema do mundo de cuidado de saúde primário. Sabiam isto? É impressionante, não é? Nós, a nossa pequena nação, de acordo com a OCDE, éramos, até há pouquinho tempo, agora mudámos um bocadinho, mas permitam-me ter esta referência aí. Nós éramos o 5º melhor sistema de cuidado de saúde primário. Vocês sabem o que é que as nações que nos emprestaram dinheiro olhavam e diziam para nós? Então, mas tu estás a ser o 5º melhor com o meu dinheiro. Mas provámos uma coisa, conseguimos ser bons gestores também. Se nos emprestarem dinheiro, nós conseguimos atingir bons níveis e bons padrões. Isto para dizer que nós sempre fomos bons alunos. E, portanto, fomos à Almada a aprender a fazer cuidados sobre primários, viemos para o país e fizemos bem. Ora, uma coisa importante que eu acho que era de referir aqui é que durante este período turbulento desta integração, como conseguir o completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência dessa enfermidade, aparecem várias teorias. O que é uma teoria? A teoria é uma proposta para chegar a um fim. E porque foi testada, demonstra-se que ela é uma boa proposta. Por exemplo, Pasteur e Koch apresentou uma teoria para o completo bem-estar físico, mental e social e não só a ausência dessa enfermidade. Qual foi a proposta de Pasteur e Koch? Foi a teoria monomórfica do gene. Disseram basicamente que onde houver germes e houver infecções, não há saúde. Então o que é que era preciso fazer? Acabar com os germes e com as infecções. A teoria de Pasteur e Koch foi de tal maneira prevalecente que ela penetrou na nossa sociedade de uma maneira impressionante. Olha, vão ali para baixo para o parque das crianças. Vejam aquelas almofadinhas pretas ou vermelhas que estão nos parques das crianças. Sabem porque é que elas são pretas e vermelhas? Sabem qual é o produto que elas têm em cima e que custam os nossos olhos da cara aos nossos impostos para nós termos pelo país fora espalhados parques de crianças daquela natureza? Porque eu, quando era miúdo, eu chegava à casa com os meus joelhos todos espatifados. Eu não tinha um parque almofadado para cair. Mas porquê que hoje temos parques almofadados para as crianças caírem? Porque nós acreditamos que as infecções e os germes é para expulsar. Então estas almofadinhas estão protegidas, levam um produto para repelir germes. As areias não chegam. Nós precisamos daquelas almofadas. Outro exemplo. Nos hospitais portugueses, nós não morremos pelas doenças que nos levam lá. Nós temos altíssima competência nos profissionais de saúde destes hospitais. Sabem o que é que nos leva à morte nos hospitais portugueses? Uma coisa que se chama multiresistências. E como é que estas multiresistências chegam? Aliás, parece que há espaços nestes hospitais que são os espaços mais perigosos para estar. Porquê? Porque nós levamos ao limite o conceito de Pasteur e Koch. Onde houver germes, onde houver infecção, nós não podemos ter saúde. De tal maneira que estamos um pouco baralhados hoje em dia, porque alguns profissionais de saúde, nomeadamente médicos de família, olham para as mamães muito preocupadas com os seus filhos, com as suas roupas todas e com todo o seu conforto, e dizem às mamães: deixem os meninos andar na rua, deixem-nos sujar, deixem apanhar chuva, deixem comer areia, deixem comer lama, deixem-nos chatear. E as mamães ficam assustadas e dizem: mas isso não é mau para o meu filho. Não, porque assim eles ficam mais resistentes. Mas isto é o contrário da teoria de Pasteur e Koch. Aliás, depois fazem-nos crer que há certos grupos populacionais que moram nomeadamente nas franjas das cidades que são mais resistentes justamente à gripe e outras coisas porque andam descalços no inverno e andam com lama e andam sujos. E nós perguntamos: mas afinal, onde é que está a saúde? E para aqueles que querem levar esta discussão um bocadinho mais longe, convidava-vos a rever o filme do Aviador. Não sei se alguém ouviu. De Robert Hughes, aquele grande multimilionário dos Estados Unidos, que no final da sua vida, ele instala-se no seu grande arranha-céus em Nova Iorque, numa casa com pressurização negativa. Porquê? Porque ele não queria germes, não queria nada daquilo. Coitado, ele realmente morreu sem infecções, mas completamente louco. E, portanto, nós temos aqui que definir bem se queremos uma casa com estas características e exigimos ao Estado que nos dê uma casa de pressurização negativa. Porque depois dos jardins para as crianças, com as placazinhas protegidas, penso que o passo seguinte será cada casa portuguesa ter uma pressurização negativa para expulsar os germes. Reparem que isto não é uma discussão simples. Porque quando o diretor do hospital tem que decidir sobre os produtos de limpeza para o ano seguinte e tem uma pressão para baixar os custos da operação
dessa instituição, se lhe aparecer uma empresa que lhe oferece 2 ou 3% de desconto naquele produto de limpeza, se calhar ela será atraído a deixar os produtos anteriores e optar pelos novos. Mas se ele ler o rótulo, ele é capaz de encontrar um intervalo de confiança mais baixo do que o produto anterior. E a discussão que ele vai ter que fazer é: vou eu aceitar poupar 2 ou 3% nas despesas de funcionamento da minha instituição e tenho um produto com menos eficácia? Ou vou manter as despesas que tenho para manter o produto que tinha com a alta eficácia? São perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia que têm a ver com outra coisa, a sustentabilidade ambiental. Porque, finalmente, o que eu pus em causa foi o conceito de sustentabilidade ambiental. Nós temos um mundo sem bactérias, altamente protegido, parece que não é um equilíbrio ideal para vivermos neste planeta. Uma outra definição muito interessante que aparece nestes tempos é a definição mecanicista. Aliás, toda a escola da medicina hoje em dia, toda a escola das ciências da saúde, está hoje construída na base da teoria mecanicista orgânica. O que é que diz a teoria mecanicista orgânica? Nós precisamos de especialistas. E o corpo passa a ser visto como um conjunto de órgãos. Perde-se a perspectiva holística, global, e aposta-se na hiperespecialização. Então nós hoje temos a gastro, a oftalmo, etc. Temos estes campos muitíssimo competentes, altamente especializados e às vezes com alguma dificuldade em comunicar uns com os outros. Ora, qual é o pressuposto que está por detrás da teoria mecanicista e orgânica? Por outras palavras, qual é o pressuposto que hoje está na base de qualquer formação, de qualquer médico, nutricionista, enfermeiro, nas nossas escolas em Portugal de saúde? É uma palavra única, que se chama pelo nome de homeostase. Homeostasia. O que é o princípio da homeostasia base da teoria mecanicista? É que só há saúde quando há equilíbrio. Certo? E como é que se verifica o equilíbrio? Através dos exames complementares de diagnóstico e terapêutico. Isto é, quem é que nunca teve aquela tentação de abrir as suas análises antes de as mostrar ao Sr. Doutor? Não é verdade? Deixa ver. E lá abrimos. E mesmo que a gente não perceba nada daquilo, há uma coisa que nós percebemos. É que quando o valor não está no intervalo de confiança, não é? E se não está no intervalo de confiança, deitamos as mãos à cabeça, porque estamos muito doentes. Pronto, ainda bem que estamos doentes ou menos, nesse caso. Mas reparem qual é o princípio. Estar doente é ter o valor dentro do intervalo de confiança. Fora do intervalo de confiança. O princípio da homeostase. Estar saudável é ter o valor dentro do intervalo de confiança. Sabem qual é o problema? De acordo com um estudo que foi feito nos Estados Unidos, somente 17% das pessoas que entram no gabinete de um profissional de saúde saem de lá com o diagnóstico correto. Ouviram bem? 17% das pessoas que entram doentes e procuram um especialista para as ajudar a sair da sua condição de doença, somente 17% saem de lá com o diagnóstico correto. O que é que aconteceu aos outros? Saíram com o diagnóstico errado. Sabem porquê? Porque há muitos que chegam lá, mostram as suas análises e vinham todos contentes, por um lado, mas todos tristes por outro lado. Porque dizem assim: Sr. Doutor, parece que as minhas análises estão bem, não estão? E o médico confirma: sim, na realidade, de acordo com os exames que eu tenho aqui, está tudo bem, mas eu sinto-me tão mal. Pois, mas eu já não sei o que é que tenho que dizer, porque está tudo bem. Já fizemos todos os exames possíveis e imaginários, está tudo bem, mas eu continuo a sentir tão mal. Sabe o que é que está aqui em causa? Que a lógica homeostática não está a funcionar. É por isso, talvez, que na definição anglo-saxónica nós temos estas duas palavras: disease and infirmity. Porque o disease, ou a doença, é a definição padronizada pela Classificação Internacional de Doenças, o ICD-10, o ICD-9. Conhecem, não é verdade? O que é a Classificação Internacional de Doenças? Alguém que se sente doente chega-se ao pé do seu profissional de saúde e vai pedir autorização para sair do modelo produtivo. Chama-se isto, em português corrente, baixa. Pedir uma baixa. O que é uma baixa? Uma baixa é alguém que vai declarar que não está homeostaticamente a viver. E tem que encontrar uma justificação, através do exame complementar de diagnóstico terapêutica, para ser justificado que, como não está num estado homeostático, tem direito a sair do processo produtivo
Isto é, tenho direito a ir para casa viver à custa do meu salário e dos impostos que eu pago. É isto que significa uma baixa. Não significa mais nada. A baixa só é dada por um grupo de profissionais em saúde, aliás, por um grupo de profissionais em Portugal que se chama médicos. E este é o único grupo autorizado a dizer o senhor pode ir para casa e não trabalha. Os outros é que vão trabalhar para si e vão alimentá-lo. Chama-se isto baixa. Quando a Troika chegou a Portugal, olhou para o valor que nós tínhamos no orçamento de Estado para os inspectores da Segurança Social que andavam a avaliar as baixas, e disse aos governantes portugueses: mas para que é que vocês precisam de inspectores para avaliar as baixas? Porque há muita baixa fraudulenta. Baixa fraudulenta. Mas desculpa, quem é que passa as baixas em Portugal? São os médicos. Então os médicos são fraudulentos. Não. Os médicos não são... Se os médicos não são fraudulentos, como é que há baixas fraudulentas? Sabe como é que isto acontece? Eu vou à internet, procuro uma doença, vejo como é que ela se define, respondo às perguntas negativamente, chego ao pé do meu médico e digo: estou muito doente. Então diga lá, começa a fazer as perguntas. E eu começo a responder. No final, sim senhor, está doente. Mas é bom que não haja exames complementares de diagnóstico de terapeuta. Isto é uma condição. E há pessoas a fazer isto. Mas depois há outra condição. Eu realmente até estou doente. E isto é dramático. Mas o meu médico não consegue descobrir o que eu tenho. Mas eu estou doente. Vem o inspetor da Segurança Social, pede as minhas análises, repara que as minhas análises homeostaticamente estão certas e volta-me a mandar para o local de trabalho, porque eu não estou doente. É por isso que há aqui uma dissintonia muito grande entre afirmar-se que o português tem baixa fraudulenta e afirmar-se que o português, como muitos outros povos, tem dificuldade em ser diagnosticado. Ora, reparem que tudo isto tem a ver com uma questão muito sensível, que é o conceito de doença e de literacia para a saúde que eu tenho. É evidente que nós podíamos continuar aqui esta discussão. Aliás, eu até costumo chamar a atenção daqueles que têm paciência para me ouvir. E agora vou falar um bocadinho mais para o campo da saúde, sobre esta questão da teoria homeostática ou do modelo homeostático. E gostava de falar da célula humana, que é a unidade mais básica da vida humana. E gostava de falar de uma função que acontece na membrana da célula humana, que é a função preenchida pelas bombas de transporte ativo. A bomba de transporte ativo, por exemplo, sódio e potássio, são organismos que olham para o gradiente de concentração que há, por exemplo, do potássio dentro da célula e do potássio fora da célula e estabelecem um movimento. Qual é esse movimento? É que o gradiente no interior da célula não pode ser igual ao gradiente no exterior da célula. Porque se for igual, a célula é uma entidade morta. O que eu gostava de chamar a vossa atenção, para aqueles que estão um bocadinho mais dentro da biologia, que estudaram nos seus tempos de escola e para os profissionais de saúde, é que justamente a lei da vida não é homeostase. A lei da vida é heterostase. Só há vida quando há desequilíbrio. E nós gastamos energia, chamada ATP, no funcionamento da célula, e nós gastamos energias para garantir heterostase, não homeostase. Assim, se nós temos como conceito de saúde o equilíbrio, nós somos capazes de estar a incitar o movimento contra a natura. Porque ninguém deve aspirar ao equilíbrio, a não ser quem quer morrer. Isto é de tal maneira importante que, recentemente, a Direção-Geral de Saúde lançou um alerta por causa de uma coisa que se chama Ritalin. Vocês já ouviram falar? Porque parece que há muitos pais preocupados em pôr filhos equilibrados nas escolas. E como eles não o conseguem fazer de modo natural, usam uma molécula artificial para levar estas crianças a serem equilibradas. E estas crianças passam a estar rotuladas de doentes. Doenças essas que precisam de ser tratadas. No meu tempo, sabem como é que se tratava o déficit de atenção e hiperatividade? Sabem como é que era? Uma palmada no braço. Eu não estou a dizer que esse é um método para tratar crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Não. O que eu estou a dizer é que a Direção-Geral de Saúde disse que nós estamos exageradamente a usar moléculas para normalizar o comportamento de crianças normais. Porque uma criança
viva, irrequieta, é uma criança saudável. Uma criança morna, quietinha, sem se mexer, não é uma criança saudável. Portanto, vejam como é que nós podemos, através de um conceito que nos influencia nas nossas percepções, nós passamos a ter aquilo que se chama uma verdadeira catástrofe em termos de desenvolvimento das expectativas passivas. Eu podia continuar. Olhar para estas diferentes teorias. Olhar para estes diferentes modelos. Eu penso que o tempo já se escutou. Para que me era otorgado. E como eu dizia há pouco, nós muitas vezes não podemos acabar coisas porque elas é impossível de serem acabadas. Mas eu penso que o objetivo que me trouxe aqui na discussão sobre saúde quo vadis só começou há alguns tempos atrás e hoje só teve mais um episódio daquilo que deve ser uma discussão profunda para onde é que nós queremos caminhar como indivíduos, como nação, na conquista de um direito que nos foi dado numa revolução, mas que ninguém nos disse o que era, para definir que os portugueses têm direito à saúde. Alguns pensaram que ter direito à saúde é ter direito a ser tratado da doença. Mas não é. Isso é só uma pequena parte do direito à saúde. O problema foi que nestes 40 anos, o que nós fizemos com os nossos orçamentos de Estado sucessivos, que nunca foram cumpridos até recentemente, foi utilizar a sua potencialidade para responder a esta equação: como é que se trata a doença e como é que ela é tratada da melhor maneira. Nos últimos cálculos da OCDE, 97% do orçamento de Estado português é dirigido para tratar a doença. Não tem nada a ver com a saúde. Mas, é de tal maneira que alguns acham que nós devíamos mudar o nome de Serviço Nacional de Saúde para Serviço Nacional de Doença. Porque, efetivamente, o que nós temos não é um Serviço Nacional de Saúde, na sua plena exceção da palavra, mas o que nós temos é um Serviço Nacional de Doença. Bom, onde é que nós então ficamos? Eu penso que o grande desafio perante o qual a sociedade portuguesa se encontra, e não é só a sociedade portuguesa, são as sociedades ocidentais, que consideraram que a saúde deveria fazer parte da sustentabilidade social e, por causa disso, criaram mecanismos para responder a essa aspiração. Eu penso que as sociedades ocidentais devem fazer uma paragem, fazer uma reflexão profunda sobre para onde é que querem ir com esta ambição da saúde como direito do cidadão. Mas isto não vai resolver o problema. O problema só vai começar a ser resolvido a nível individual, quando cada um de nós definir o que é saúde para si e alavancar os mecanismos e os recursos para responder a essa pergunta. Para mim, saúde é 2 pontos. Fica a resposta que cada um poderá dar a si próprio. Eu quero uma vez mais agradecer esta oportunidade excelente que tive de partilhar algumas destas inquietações e eu continuo fiel a uma busca incessante. Como é que eu consigo sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e sustentabilidade cultural, quando hoje se discute em Portugal o direito à morte. E novamente, o ranger de dentes começa-se a ouvir por toda a parte. Sabem o que é que está por trás quando eu discuto se eu tenho ou não o direito de pedir a morte? É a sustentabilidade cultural. Até que ponto é que eu, como cidadão português, devo ser incluído numa única cultura e numa única manifestação cultural que me obriga a levar a vida até o último sopro? Como é que eu lido com aqueles que acham, que consideram que têm o direito a uma outra concepção cultural? E como podem entender, isto não é um assunto menor. Isto é um assunto extremamente delicado. E o que é que tem por trás? A definição que eu dou à saúde. É por isso que na evolução científica,
filosófica, cultural, que as sociedades atuais estão a fazer, nós temos que ter muito cuidado como é que nós nos posicionamos relativamente ao outro, no respeito da sua sustentabilidade cultural, que ele tem o direito de viver connosco, ainda que pense de outra maneira. Na sustentabilidade social, que ele tem o direito de estar no seu grupo, pensando como esse grupo pensa, respeitando todos os outros. E na sustentabilidade ambiental, como é que as minhas práticas, no meu dia-a-dia, influenciam a capacidade que o planeta azul tem de continuar a albergar uma espécie que se chama os humanos. Estas perguntas serão cruciais para o nosso futuro. Obrigado pela vossa paciência.